Meu nome é Felipe Borges, eu sou cirurgião plástico focado na parte de lipoaspiração de alta definição com enxerto intramuscular guiado por ultrassom. Resumindo esse nome difícil, é uma técnica que transforma gordura em músculo. Parece algo meio surreal, mas é realmente o que a gente acaba fazendo. Então as técnicas evoluíram muito e no atual estágio de evolução dessas técnicas nós conseguimos não só remover a gordura como uma lipoaspiração antiga, mas usar uma parte desse volume de gordura para transformar realmente em volume muscular. Então tirar a pochete, colocar volume bíceps, tríceps, peitoral, ombro. Então, fazer todo esse contorno. Então, esse é o meu foco de atuação. O meu foco de atuação é principalmente no público masculino, justamente porque é um público onde nós necessitamos de um grau de definição maior, necessitamos de um volume muscular maior. Então, toda a minha energia, o meu foco de atuação está focado para essa área. Eu sou também o fundador da Lavance, que é uma clínica de alto padrão multiprofissional, que eu montei justamente pela necessidade da gente ter um atendimento mais completo e uma abordagem multidisciplinar com especialistas de diferentes áreas, para que o trabalho de cada especialista ele se some e que a gente consiga, em um mesmo local, entregar especialistas de alto nível em diferentes áreas com um resultado muito mais completo e uma maior comodidade e segurança dos nossos pacientes. Muitas pessoas acabam deixando de realizar o sonho de uma cirurgia plástica pela questão do medo. A cirurgia, de uma forma geral, ela acaba gerando um certo receio na população porque não é uma coisa do dia a dia. Então, tudo que a gente não conhece, a gente acaba tendo medo e tendo receio. E acabamos sendo impactados também por notícias que vemos em meios jornalísticos, de tragédias, enfim. Então isso é uma coisa que realmente gera uma preocupação e gera um medo muito grande em muitos pacientes, né? O que a gente tem que ter em mente é a questão realmente da estatística e da probabilidade, né? Então, quando o paciente me pergunta, doutora, a cirurgia plástica é uma cirurgia segura? Sim, com certeza é uma cirurgia segura. Doutora, a cirurgia plástica tem zero riscos? Não, nenhuma cirurgia no mundo, nem qualquer procedimento no mundo tem zero riscos. O que é importante a gente saber qual que é o tamanho desse risco, né? E como esse risco pode ser minimizado. Eu sempre comparo muito a cirurgia plástica com aviação, né? Porque normalmente quem nunca andou de avião morre de medo de andar, mas se nós formos olhar estatisticamente é muito mais seguro de viajar de avião do que de viajar de carro. E de carro, como a gente anda todo dia, a gente acaba não tendo esse receio. E a cirurgia plástica é a mesma coisa. Se for olhar estatisticamente, no Brasil tem mais de 1,5 milhão de cirurgias plásticas realizadas todos os anos. Então, se nós formos olhar, realmente, o índice que nós temos de complicações mais graves é realmente muito baixo. Então, é sim uma cirurgia segura. Eu sempre brinco até com os pacientes, pô, se tu viajou de carro de outra cidade até aqui Porto Alegre, correu mais risco na estrada do que vai correr na cirurgia plástica. Então é uma cirurgia segura, mas obviamente a gente sempre tem que tomar todos os cuidados possíveis, fazemos todos os exames pré-operatórios, toda a avaliação dos pacientes, operamos somente em ambiente hospitalar de alta complexidade, com UTI, operamos somente pacientes que têm boas condições de saúde, nós evitamos ao máximo associar muitos procedimentos para não ficar um procedimento muito longo. Então são várias etapas para a gente diminuir ainda mais esse risco e tornar cada vez mais a cirurgia segura. Quem que se beneficia mais de uma cirurgia plástica de contorno corporal, uma lipoaspiração, uma abdominoplastia? É justamente o paciente que a gente consegue trabalhar no estilo de vida dele, né, trazendo ele para um estilo de vida mais saudável, e aí a cirurgia ela vai complementar esse estilo de vida. Tem coisas que, por questões genéticas, por questões biológicas, são extremamente difíceis de corrigir ou impossíveis de serem corrigidas sem a cirurgia, como a questão de uma flacidez de pele depois de uma gestação onde o paciente ganha muito peso, ou questão do formato do corpo de uma paciente que é mais quadradinha e tem um acúmulo de gordura nessa região do abdômen, ou então de um homem que tem aquela pochetinha, tem aquela gordura nas laterais que não sai de maneira nenhuma, e se ele faz uma dieta muito restritiva, perde músculo. Então a cirurgia plástica ela vai encaixar muito bem nesses casos, né? Como um algo a mais, como aquele empurrão, como aquele degrau para chegar no resultado de excelência. Então ela não pode ser encarada nunca como um substituto de uma alimentação saudável e da realização de atividades físicas. Isso é um conceito que infelizmente muitos cirurgiões plásticos acabavam
não tendo muitos critérios de indicação das cirurgias, e isso acabou meio que sendo impregnado na visão da população que cirurgia plástica é algo para emagrecimento, e não é. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. A cirurgia plástica não é uma cirurgia de emagrecimento. A cirurgia plástica é uma cirurgia de refinamento, de detalhamento do contorno do corpo. Então a gente primeiro ajusta essa questão do estilo de vida, alimentação, atividade física, e aí a cirurgia plástica vai fazer essa lapidação. Então um dos fatores mais limitantes para o paciente realizar a cirurgia plástica é o medo, na verdade a insegurança que ele vai ter com relação ao processo de recuperação. Hoje em dia, grandes profissionais, grandes empresários, o tempo das pessoas vale muito, eles têm muitos afazeres, a rotina é muito corrida, então realmente isso tem que ser levado em consideração o tempo que as pessoas vão ficar afastadas das suas atividades. Hoje em dia nós conseguimos potencializar muito e melhorar muito esse processo, deixando uma recuperação mais rápida, com o atendimento de uma equipe multidisciplinar, desde fisioterapeutas, enfermeiras, nutricionistas, com atendimento domiciliar no pós-operatório e um preparo desde antes da cirurgia. Então, com isso, a recuperação costuma ser muito mais rápida e, em média, para cirurgias de contorno corporal, como lipo e abdômen, em torno de 2 semanas já é possível voltar para as atividades normais. E para cirurgias de mama, como prótese ou mastopexia, mais rápido ainda. Normalmente, o dia seguinte, na maioria dos casos, já é possível voltar às atividades normais diárias. Então, como funciona essa questão da marcação da cirurgia, da preparação para a cirurgia? Os nossos procedimentos, eles são realmente customizados, eles são sob medida para cada paciente. Então, cada paciente vai ter uma necessidade diferente, dependendo do peso, dependendo do grau de atividade física que ele faz, qual cirurgia que ele vai necessitar fazer. Mas, em geral, esses pacientes, como é que funciona o processo de fluxo deles até a cirurgia? É marcada uma consulta, primeiro momento, pode ser online, pode ser presencial aqui em Porto Alegre, na Lavance. Nessa consulta, é uma consulta super detalhada, onde a gente vai fazer a avaliação com a bioimpedância para ver a composição corporal, quanto o paciente tem de gordura, quanto tem de massa muscular. Nós vamos fazer várias medidas, vamos fazer a captura em 3 dimensões do corpo do paciente para a gente poder avaliar também no computador, e nós vamos principalmente ver o que o paciente está buscando, para ver o que ele tem de expectativas e como nós vamos poder auxiliar o paciente da melhor maneira possível. Porque o nosso trabalho é justamente isso, identificar o que o paciente precisa e entregar isso para ele. Então nós vamos fazer um atendimento totalmente customizado, fazer toda a parte de exame físico, avaliação de expectativas, e depois disso a gente vai fazer uma programação de qual tratamento que o paciente vai ser submetido. Normalmente, a maior parte dos pacientes, nós fazemos uma abordagem multidisciplinar, então com o nutricionista, com o personal trainer, com o nutrólogo e também com a cirurgia plástica. Normalmente esse processo dura em torno de 2 meses, 2 a 3 meses na maior parte dos pacientes. Então, desde a primeira consulta até essa preparação para a cirurgia, 2 a 3 meses, e de recuperação da cirurgia para voltar para suas atividades, normalmente em torno de 2 semanas para cirurgias de contorno corporal. O resultado final da cirurgia varia de caso a caso, mas normalmente 4, 6 meses já dá para ter uma boa ideia do resultado, como ele vai ficar. E vocês que gostam do trabalho, gostam de ver nossas transformações, os resultados, gostaria de convidar para seguir nossas outras plataformas, nossos outros canais. Temos então um canal no YouTube, temos o perfil no Instagram, temos nosso site também. Se inscrevam lá, acompanhem, porque a gente vai ter sempre a produção de conteúdos parecidos com esse, e temos também diversos outros especialistas para poder abordar tudo que vocês precisam aí para poder voltar a se sentir bem consigo mesmo.